todos estejam muito bem, estejam aí, na medida do possível, aguardando, né? Sempre preparados e aguardando a volta de Jesus aí. Esse aí é a nossa grande esperança, né? Amém? Muito bem. Vamos fazer uma oração, então, e aí nós vamos dar início aí e falar a respeito do nosso tema de hoje. E o título é A Vida no Espírito. Vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo, qual que é a sua função, como ele é, enfim. Vamos ver alguns textos aí que falam aí a respeito do Espírito Santo e o que ele faz em nossas vidas. Qual é a proposta do Espírito Santo para cada um de nós, né? Tá bom? Antes de nós fazermos a oração, eu quero relembrá-los, né, que na próxima semana, pela graça de Deus, nós vamos fazer o último estudo desta primeira etapa aí, né? Daí a nossa proposta foi de nós estudarmos a partir, então, agora do dia 28, se eu não me engano. A semana que vem vai ser o nosso estudo na terça-feira, dia 19, tá? Mas daí, depois desse último estudo, nós vamos passar para quinta-feira, dia 28. Então, na outra semana, nós vamos iniciar aí o estudo do livro de Daniel, tá bom? Então, marca aí na sua agenda. Semana que vem é terça-feira ainda, tá? O último estudo. Depois nós passamos para quinta-feira, para estudarmos o livro de Daniel. Muito bem. Recado dado, vamos fazer uma oração. Hoje nós temos a presença do nosso irmão Gil, então eu vou pedir mais uma vez a ele que faça. É possível, irmão Gil? Com certeza, Fábio. Fazemos sim. Por favor. Tá ok, obrigado. Vamos falar com o nosso Deus, feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez, obrigado, Senhor, por estarmos na sua presença para aprendermos mais a tua palavra. Que o Espírito Santo nos conduza de uma maneira que possamos entender o que vai ser ensinado, Pai querido, e que possamos praticar também essa mensagem, esse estudo. Agradecemos porque até aqui o Senhor cuidou de cada um de nós. Obrigado por tudo, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Você prestou atenção aí na oração do irmão Gil? No começo ele pediu que o Espírito Santo nos conduza aqui durante esse estudo. Olha aí, ó. Ele já está aí em sua oração, aí dando aí uma dica aí de uma das funções do Espírito Santo, né? Nos conduzir até Cristo, né? Essa é a principal função do Espírito Santo. Mas a presença do Espírito Santo, nós vamos falar muito essa palavra, Espírito Santo, né? Mas a presença do Espírito Santo em nossas vidas é algo que vai evidenciar que o nosso cristianismo é um cristianismo verdadeiro. A presença do Espírito Santo em nossas vidas vai transformar e vai deixar as nossas vidas, sabe o quê? Frutíferas. A presença do Espírito Santo em nossas vidas faz com que nós tenhamos o quê? Frutos. Que nós vamos o quê? Levar às outras pessoas aquilo que ele tem trazido para nós, que é basicamente, fundamentalmente, Cristo, né? Toda a ação do Espírito Santo é de nos conduzir a Cristo, E Cristo, o Espírito Santo associado a Cristo, nos conduz e nos faz ligação com Deus o Pai, né? Bom, nosso grande exemplo para tudo é Cristo, né? E eu gostaria de ver já nesse primeiro momento, nesse início já, como a própria pessoa de Jesus se relacionou com o Espírito Santo. Quem foi o Espírito Santo na vida de Cristo? O que fez o Espírito Santo na vida de Cristo? E nós temos esse relato aqui no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 4. Então, esse é o primeiro texto que eu gostaria de convidar a você a participar comigo aí da leitura. Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Olha só qual era o relacionamento de Cristo com o Espírito Santo, ou do Espírito Santo com Cristo. Lucas capítulo 4. Ok? Achou?
Evangelho de Lucas, capítulo 4. Muito bem, aqui, ó, enquanto você está aí folhando, temos mais aqui pelo YouTube a presença da Tamires e também da dona Lourdes, do José Fialec, que acaba de se manifestar aqui. Que Deus abençoe a vocês também, que se unem a nós aí. Muito bem. Lucas, capítulo 4, verso 1. Olha o que diz aqui no verso 1. Jesus, cheio de quem? Cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Então, olha, veja que Jesus era cheio de quem? Do Espírito Santo. Jesus era cheio do Espírito Santo. Veja o verso 14 aqui também, no mesmo capítulo. O que diz ali? Ó? Então, Jesus, o quê? No poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a vizinhança. Sabe o que dava poder a Cristo? Era a presença do Espírito Santo na vida dele. No poder do Espírito. Tudo que Cristo fez, operou, os milagres, era devido ao poder do Espírito Santo que estava nele. Percebe aqui? Está vendo a associação de Jesus com o Espírito Santo? Então, Jesus estava cheio do Espírito e com o poder do Espírito aqui, conforme o verso 14 que lemos. Mas eu te convido também a ler o verso 18. Olha só, o que Jesus fala no momento em que ele vai ali ministrar a palavra. E ele diz assim, ó, verso 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para evangelizar. Olha só aqui, ó, uma das funções do Espírito Santo, ungir as pessoas, aqui no caso ele ungiu a Cristo para o quê? Para evangelizar, para transmitir poder. Ali, ó, ele fala, para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, para restaurar de vista aos cegos, principalmente aos cegos espirituais, libertar os cegos espirituais, para pôr em liberdade também os oprimidos pelo pecado. Então, aqui nós vemos o quê? Jesus falando a respeito do que o Espírito Santo estava fazendo por intermédio dele. Está vendo? Quanta coisa nesses 3 versos nós já descobrimos aqui do Espírito Santo, na pessoa do nosso Salvador, Jesus. O Espírito Santo, ele entra na pessoa com um propósito. Está vendo aqui? E Cristo relatou isso. Olha, eu estou aqui com o Espírito Santo, ele está me conduzindo para quê? Para evangelizar, para proclamar libertação, para restaurar vidas, para pôr em liberdade, para salvar. Olha só, o Espírito Santo associado a Cristo é um poder fantástico. Aliás, a obra do Espírito Santo é nos conduzir a Cristo e os dois juntos nos ligar a Deus o Pai. Muito bem, Jesus ensinou, Jesus guiou, transformou vidas, convenceu pessoas do pecado, do juízo, tudo movido pelo Espírito Santo. Todo o trabalho de Cristo foi movido pelo Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Mas agora, chegou um momento em que Cristo foi crucificado, nós sabemos disso. Chegou um momento em que, depois de ser crucificado, ele ressurgiu, ele ressuscitou, e ele ficou por um período junto aqui ainda aparecendo e se relacionando com os seus discípulos, mas chegou um momento em que Jesus foi, então, ascender aos céus. Jesus, então, chegou um momento em que ele subiria aos céus. E eu gostaria de ler este verso com vocês, relembrar, é um verso conhecido, porque naquele momento, Jesus fez uma promessa aos discípulos. E essa promessa, ela se estende a todos nós. E nos também ajuda a entender o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Então, eu gostaria agora de convidar você ao Evangelho de João. Ok? Evangelho de João, vai um pouquinho, nós estamos em Lucas, vai um pouquinho mais para frente, você vai encontrar o Evangelho
de João. Mais precisamente no capítulo 14. Ok. João 14. Veja aqui que Jesus está conversando com os seus discípulos, dando orientações, e aqui ele fala, olha, João 14, 16. Jesus iria aos céus, mas não deixaria os seus desamparados, né? Jesus era a fonte ali de ensinamento, de transformação de vidas, de convencimento do pecado. Jesus, através do Espírito Santo, estava trabalhando todos esses itens na vida dos discípulos e todos que o cercavam e que o aceitavam. Mas quando ele estava instruindo, falou, olha, eu vou ter que voltar para o Pai, mas quando eu for, esse é o verso 16 do capítulo 14, diz assim, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ou seja, Jesus estava dizendo, olha, eu vou ter que voltar para o Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos. Quando eu for, eu vou pedir ao Pai que mande o outro, o Consolador, e esse seria exatamente quem? O Espírito Santo. Veja aqui, ó, no próprio capítulo 14, deixa eu ver aqui, ó, o verso 26 aqui, ó, ainda confirmando. Porque aqui ele fala, vou mandar o Consolador. E agora no verso 26, talvez deixe mais claro aqui, ó. Diz assim, ó, mas o Consolador, quem que é? O Espírito Santo. Né? Talvez ficou a dúvida lá, né? Porque no verso lá dizia que ele ia mandar o Consolador, mas quem é o Consolador? E aqui João revela, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, e ele vos ensinará todas as coisas. Aqui nós já vamos entrando também aqui no papel do Espírito Santo em nossas vidas. Olha aqui, ó. Esse Consolador virá, o Espírito Santo virá, e uma das funções do Espírito Santo é o quê? Ensinar o quê? Algumas coisas? Não, ensinar todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Ele vai ensinar todas as coisas e vai lembrar a cada um de vocês tudo aquilo que vocês já viveram comigo. Entendeu? Então, o Espírito Santo é que nos faz lembrar daquilo que já sabemos. Insistentemente, ele trabalha o quê? Na nossa mente, e depois ele quer trabalhar no nosso coração. Ele primeiro precisa trabalhar na nossa mente, e depois ele trabalha no nosso coração. E nós já vamos falar mais sobre isso, tá bom? Bom, diante desta promessa de que Jesus iria, mas mandaria o Consolador, qual foi a atitude dos discípulos? Jesus fez a promessa. Qual foi a atitude dos discípulos diante desta promessa feita por Jesus? Quer ver? Vamos lá no livro de Atos agora, né? Livro de Atos. Atos, capítulo 1. Livro de Atos, capítulo 1. Ok? Atos, capítulo 1. Olha o verso 4 aqui, ó. Vamos começar com o verso 4. Diz assim, ó. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, que de mim mesmo vocês ouviram. Né? Então, eles, o quê? Aguardaram a promessa feita do envio do Espírito Santo. Eles aguardaram, eles confiaram que aquilo iria acontecer. Né? Vamos ao verso 12, aqui do próprio capítulo 1. Deixa eu ver aqui, 1, 4. A partir do verso 12, vamos até o 14. Diz assim,
Então, eles voltaram para Jerusalém, no monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como uma jornada de um sábado. E quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. E o verso 14 agora é o principal. Diz assim, ó, que todos eles, então, o quê? Fizeram o quê? Perseveraram. Perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com o irmão deles. Ou seja, eles perseveraram aguardando a promessa de Deus do envio do Espírito Santo. Mas eles ficaram só aguardando? Será que o Espírito Santo foi concedido a eles? Que aqui nós vimos aqui que eles se propuseram, né? Vimos no verso 4, vimos agora nesse texto aqui que eles ficaram em oração, inclusive, em oração, pedindo, clamando ali para que essa promessa fosse cumprida, unânimes, todos juntos no mesmo pensamento. Mas quando que isso aconteceu? Olha, quando isso aconteceu foi exatamente no relato aqui do capítulo 2. Se nós formos ao capítulo 2, verso 1, aí a gente vai ver esta promessa começando a se cumprir na vida daqueles discípulos. Então, diz assim o verso 1. A partir do verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, né? Dia de Pentecostes. O que a palavra Pentecostes quer dizer? 50 dias. E esta festa de Pentecostes, também conhecida como festa da colheita, ela acontecia 50 dias após a festa de Páscoa, ok? Era uma festa judaica. Então, eles estavam ali todos reunidos em Jerusalém, acompanhando essas festas, e foi nesta festa, no Pentecostes, na festa da colheita, que acontece esse evento. E como era a festa, era uma festa grande, uma festa judaica, o que acontecia em Jerusalém? Tinha muita gente, vinha gente de todos os lugares para participar desta festa, ok? Então, este era o cenário que estava envolvendo aquele momento os discípulos, tá bom? Então, vamos continuar a leitura. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam, então, todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Verso 13. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Olha só, desceu um poder ali, desceu algo se manifestou. E olha o verso 4. Todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. E passaram agora a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Então, aqui no começo do capítulo 2, nós vemos essa promessa que nós vimos lá no Evangelho de João, e nós vimos aqui eles aguardando no início do livro de Atos, que o livro de Atos começa justamente depois da ascensão de Jesus. A história de Atos vai falar sobre logo após a ascensão de Jesus. Então, após a ascensão de Jesus, eles estavam ali orando, persistindo e aguardando a promessa do envio do Espírito Santo. E agora nós vemos isso se cumprir, porque tudo que Deus promete, ele cumpre. Todas as coisas que Deus prometeu, ele cumpriu. Só falta uma coisa acontecer, que é a volta de Jesus, né? E é isso apenas que está faltando. E se ele cumpriu todas as outras, certamente esta também será cumprida. Amém? Agora, aqui já estamos falando aqui, né, a respeito dessa manifestação, que foi uma manifestação sobrenatural, porque o poder, o Espírito de Deus, Deus tem poderes que vão além da nossa imaginação e das nossas palavras, às vezes, para explicar. E aqui há algo que às vezes é mal compreendido, né? E aí fala aqui sobre o dom de línguas, e realmente aqui está falando sobre o dom de línguas, né? Quando eles receberam esse poder especial e começaram a falar em outras línguas, né? Lembra que eu falei que era uma festa e que ali estavam reunidos muitos povos, muitas pessoas de várias localidades? Então, já que estamos aqui falando sobre isso,
não vamos deixar de perder a oportunidade de explicar isto aqui, o dom de línguas. Se você for a partir do verso 5, continua aqui o relato deste momento, né? E aí diz o verso 5 assim, ó, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Você está vendo aqui, ó? Era uma festa grandiosa que vinha gente do mundo todo. Continua ali, ó. Quando se fez ouvir aquela voz dos discípulos falando, cada um falando numa língua, afluiu grande multidão, que ficou perplexa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua, ok? Então, todos eles, cada um entendia o que alguém falava, o que uns discípulos falavam. Vamos imaginar aqui uma grande festa onde tem alemão, onde tem italiano, americano, japonês, você está entendendo? E aí, aqui está 12 pessoas, 12 brasileiros, e daqui a pouco cada um desses começa a falar, um fala em alemão, outro em italiano, outro em inglês, e cada um deles começou a olhar, opa, mas eu estou entendendo, olha o que ele está falando. E eles ficaram perplexos de estar escutando. Mas você acha que não é isso? Vamos continuar aqui a leitura, aqui, ó. Verso 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura eles galileus? Ou seja, não são eles, por acaso, brasileiros? Esses aí que estão falando? E aí o verso 8, e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Como é que nós conseguimos entender o que eles estão falando? Se eu sou japonês, eu estou entendendo o que ele está falando. Daí o verso 9 aqui continua, falando assim, ó, somos partos, somos medas, somos elamitas, somos naturais da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, de Cirene, de Roma. Ou seja, ele está falando, nós somos japoneses, italianos, portugueses, alemãos. Você está entendendo? Você está vendo aqui, ó? E aí ele continua. Todos, verso 12, todos atônitos perplexos interpelavam uns aos outros, querendo entender o que isso significava. Então, o dom de línguas concedido naquele momento é que tinha um propósito. Cada um começou a falar numa língua que as pessoas que ali estavam entendiam, e eles começaram a ouvir a palavra de Deus, né? Pode ver aqui, ó, o verso 11 diz, olha, como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Ou seja, eles estavam entendendo e os discípulos estavam pregando as maravilhas de Deus para eles, eles estavam entendendo, então eles ficaram admirados, tá bom? Então, esse é o grande poder do Espírito Santo aqui concedido no livro de Atos, no Pentecostes, o dom de línguas. É isso aí, é falar em línguas para que os outros sejam o quê? Abençoados. Isso hoje ocorre? Ocorre. Só que hoje não precisa, se for necessário a unção do Espírito para que isso aconteça, acontecerá. Mas como hoje nós temos pessoas já que conhecem e têm o dom de falar em outras línguas, e quando é necessário eles falam, então hoje o evangelho está sendo pregado em todas as línguas. Em todas as línguas tem pessoas preparadas, habilitadas para ensinar as coisas de Deus, entende? Então, hoje, o Espírito Santo vai concedendo a essas pessoas a inteligência e tal, então eles já fazem isso. Mas se um dia for necessário de novo para um poder sobrenatural que isso ocorra novamente, vai ocorrer. Você compreende? Então, essa é a descida do Espírito Santo ali do Pentecostes no livro de Atos. Agora, há alguns pensamentos. Puxa, o Espírito Santo é o quê? É um vento? É uma força? É um poder? É uma pessoa? O que é o Espírito Santo? O que a Bíblia fala aqui a respeito das características do Espírito de Deus, do Espírito Santo? E aí eu gostaria de aqui acompanhar com você alguns versos que podem nos mostrar aqui as características do Espírito de Deus, tá bom? Muito bem, enquanto você vai aí ao livro o primeiro texto que eu quero
dividir com vocês está aqui mesmo em Atos, capítulo 5. Capítulo 5, verso 3 e 4. Vamos ver aqui essa história aqui. Diz assim, ó, Atos, capítulo 5, verso 3 e 4, ok? Diz assim, ó, então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que você minta ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentiste a homens, mas mentiu a quem? A Deus. É isso que está escrito aí? Isso, né? Então, vamos buscar aqui uma palavra-chave no verso 3 e uma segunda palavra-chave no verso 4. No verso 3, Pedro está repreendendo Ananias, que havia prometido uma coisa e não havia cumprido. E aí Pedro está falando, olha, você mentiu para o Espírito Santo. A gente não mente para um poder, a gente mente para uma outra pessoa. Entende? Então, você mentiu para o Gil, você mentiu para a dona Carmen, você mentiu para o Ari. Aqui, Ananias tinha mentido para o Espírito Santo. E o verso 4, quando ele termina a repreensão, ele fala, olha, você não mentiu para homens, mas mentiu para Deus. Ou seja, ele fala, olha, você além de ter mentido para o Espírito Santo é um Deus. Entende? Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Então, aqui, esse verso vai nos mostrando características para que nós entendamos que o Espírito Santo é uma pessoa. Você mentiu para o Espírito Santo. Você mentiu ao próprio Deus. Ok? Mas vamos ver mais textos aqui. Podemos voltar ao Evangelho de Mateus agora. Evangelho de Mateus. Enquanto você vai achando Mateus, deixa eu registrar aqui a presença de mais algumas pessoas aqui pelo YouTube. A Marilise, a Bruna, o Oscalino. Obrigado a vocês que já estão aí também nos acompanhando. Deixa eu ver aqui. A dona Lurdinha também, provavelmente com o João, com o Pedro ali, provavelmente acompanhando também. Muito bem. Mateus, capítulo 28. Lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, o capítulo 28, que eu queria dividir agora. Muito bom. Ok? Mateus, capítulo 28. Vamos até o verso 19, lá no finalzinho. Ok? Diz o que ali? É um texto bem conhecido, nós já vimos eles outras oportunidades, e aqui é Jesus dando uma ordem aos discípulos, né? Logo aí, ele está prestes aqui realmente a ascender os céus, e agora ele fala, olha, agora vocês vão, façam discípulos de todas as nações, agora o evangelho tem que ser o quê? Aberto para todos, né? Vocês estavam aí somente com os judeus, agora vão por todos os lugares, todas as nações, batizando-as, agora vem aqui, ó, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vê aqui Jesus colocando os três, um ao lado do outro. Então, Jesus fala, olha, vocês vão e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, nos colocando que cada um é uma pessoa o quê? Independente. Compreende? Então, são textos que vão ajudando a nós a compreender o que a Bíblia fala a respeito do Espírito Santo, de suas características pessoais. Vamos também a Romanos? O que vocês acham? Vamos até o livro de Romanos? Vamos ver aqui o que Romanos tem também a nos falar a respeito deste assunto, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Ok?
versos 26 e 27. Romanos capítulo 8, versos 26 e 27. Diz assim, aqui na minha tradução: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. O Espírito observa as nossas dificuldades, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito que nos assiste em nossas dificuldades, que vê a nossa luta, olha só, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Você está vendo aqui, ó? O Espírito Santo, ele também intercede por nós, ou seja, ele faz um papel muito próximo ao de Cristo. Cristo intercede junto ao Pai por nós. O Espírito Santo também busca interceder por nós junto ao Pai. Intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, ou seja, com muita emoção, com muita intencionalidade. E continua, o verso 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos, pelas pessoas. Entende? Então, esses versos também nos mostram o quê? Que o Espírito Santo, ele tem um papel não somente de que conhece as nossas fraquezas, as nossas debilidades, mas ele também nos auxilia intercedendo por cada um de nós. Ok? Tá vendo? O Espírito Santo é mais do que uma força. Na verdade, ele tem a força. Ele é mais do que um poder. Ele tem poder. Ele não é poder, mas ele tem poder. Efésios, capítulo 4. Mais um pouquinho à frente, aí nós vamos encontrar Efésios. Capítulo 4. Efésios, capítulo 4, verso 30, tá? Muito bem. Aqui a irmã Andressa está fazendo uma pergunta aqui, ó. Quando algum irmão está falando em línguas, é necessário que todos entendam? Ou ela pode estar falando a uma determinada pessoa e essa mesmo está entendendo? Quando alguém, irmã Andressa, quando alguém vai falar em línguas, tem que ser para edificação de alguém que está ali para escutar. Entende? Tem que haver um propósito, tem que haver um sentido. Não posso falar algum dialeto, exprimir algum som, se onde eu estou, ninguém está sendo edificado. Não há propósito, não há porquê, entende? Então, a nossa comunicação, os nossos dons, os nossos talentos, o que Deus concede a nós através do Espírito Santo, tem que ter um propósito, tem que servir para edificar a outro, entende? Mesmo que, por exemplo, você esteja diante de uma multidão, se você falar e edificar uma pessoa, ok, mas alguém tem que entender e sair edificado. E para que alguém entenda, essa língua falada tem que ser o quê? Tem que ser uma língua conhecida, tem que ser um dialeto que alguém ali que está te ouvindo conheça. Entende? Então, sim, é preciso que o que está sendo falado seja realmente compreendido por alguém ali, para que haja um propósito definido ali, tá bom? Essa, pelo menos, é a posição bíblica para o dom de língua. Muito bem. Nós estamos aqui em Efésios capítulo 4, verso 30. Verso 30. Aqui é o último texto que eu quero propor para esta parte aqui da apresentação da pessoa do Espírito Santo. Verso 30. E diz assim, ó, e não entristeçais o quê? O Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Aqui ele está dizendo, não entristeça o Espírito de Deus. O Espírito de Deus aqui, então, é colocado como uma pessoa que tem o quê? Sentimentos.
Porque se ele fica triste, é porque ele tem a capacidade de ter sentimento. Então, é mais um texto que a gente observa que a Bíblia defende o Espírito Santo como sendo uma pessoa. Ok? Não entristeça o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ok? Então, aqui são alguns textos, né? Obviamente, há ainda outros que poderíamos dividir, mas são textos que nos levam à posição de defender pela Bíblia aí a posição do Espírito Santo como sendo uma pessoa, né? Fazendo parte da Trindade, como assim mesmo Jesus o falou naquele momento do ensinamento aos discípulos, que eles deveriam sair, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, a pergunta é, qual é a função do Espírito Santo em nossas vidas? Qual é a função deste Deus em nossas vidas? Aí eu gostaria de considerar agora outros textos com você. Por exemplo, no Evangelho de João, vamos voltar lá no capítulo 14. Esse verso nós já lemos, mas nós vamos reler aqui para esse tópico. João, capítulo 14, verso 26. Ok? João 14, 26 diz o que aqui? Mas o Consolador, nós acabamos de ler aqui, mas vamos rever aqui. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, olha só as funções dele aqui apresentadas nesse verso. O Espírito Santo vai nos ensinar. Então, uma das funções do Espírito Santo para nós é ensinar, é o Espírito Santo que nos ensina. Por isso, o Gilvan, em sua oração, colocou ali, ó, Senhor, nos ensina aqui através desse estudo, né? Então, porque é uma função do Espírito Santo nos ensinar, envia o Espírito Santo, né, para nos ensinar, nos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Então, uma das funções do Espírito Santo é nos ensinar. Quer ver? Vá no capítulo 16 agora, aí, que João mesmo, capítulo 16. A partir do verso 8. Olha aqui. Então, fica lá, guarda lá, ensinar. Agora vamos ver aqui no verso 8. A partir do verso 8, diz assim, ó, capítulo 16. Quando ele vier, vai convencer o mundo do pecado. Ok? Então, outra função do Espírito Santo é convencer as pessoas do certo e do errado, que existe o certo e existe o errado. Ok? Convencer as pessoas do pecado. Mais uma função do Espírito Santo, nos convencer do pecado, que estamos, talvez, em atitude de pecado. Da justiça e do juízo. Não é só do pecado, mas também que Deus é justo e que também haverá um juízo. Ok? Todas as fases aí que envolvem a nossa salvação. Reconhecimento do pecado, reconhecimento que há justiça, portanto, eu preciso abandonar o pecado, e reconhecendo que haverá também o juízo. E aí continua o verso 9, né? Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não vão mais viver. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. E aí ele continua aqui no verso 12. Eu quero ir até o 13 com vocês. O verso 12 diz assim: tenho ainda muito o que vos dizer, mas ainda vocês não estão prontos para suportar agora. E aí o verso 13 diz assim, ó: quando vier, porém, o Espírito da verdade, agora Jesus está falando, olha, voltando a falar do Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vai vos guiar a toda a verdade. Então, olha aqui mais uma função do Espírito Santo, nos guiar a toda a verdade. O Espírito Santo constantemente trabalha na mente de todos nós para o quê? Para nos levar até a verdade. E quem é a verdade? Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a função do Espírito Santo é nos guiar até Cristo, né? Continuando aqui, porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. É o Espírito Santo que nos ensina e nos leva às coisas que ainda vão acontecer. É o que o verso está dizendo. Nos guia até Cristo
e nos convence que há o quê? Que há uma grande esperança, que é a volta do próprio Cristo. As coisas que hão de acontecer, né? Muito bem. Ainda gostaria, ainda sobre as funções do Espírito Santo, convidar você a ir até o livro de 1 Samuel. Voltar aí ao livro de 1 Samuel. Capítulo 10, tá? Olha só que coisa mais linda que é esta função aqui. 1 Samuel, capítulo 10. Verso 6. 1 Samuel 10, 6. Ok? Diz assim, ó. O Espírito do Senhor vai se apossar de ti. Quando o Espírito se apossar de ti, olha o que vai acontecer. Você vai profetizar com eles. E tu serás o quê? Mudado em outro homem. Ok? Então, outra função do Espírito Santo é o quê? Mudar as nossas vidas. Transformar as nossas vidas. Tá vendo? Quando o Espírito Santo realmente se apossar de nós, nós vamos profetizar, nós vamos falar de Cristo, nós vamos falar de Deus, nós vamos falar das coisas celestiais, das coisas espirituais, e a nossa natureza será o quê? Transformada. Nós seremos mudados como pessoa. Essa é uma das funções do Espírito Santo, nos transformar em novas criaturas. E nós vamos ver ainda aqui, ó, aqui nos próximos textos aqui propostos, nós vamos ver aqui, ó, as evidências. Qual é a evidência que eu tenho o Espírito Santo? Quais as evidências em minha pessoa que comprovam que eu tenho o Espírito Santo? Será que é falar em línguas? Será que é pregar? Será que é dar estudo bíblico? Qual é a evidência exterior que mostra que eu tenho o Espírito Santo, que evidencia o poder do Espírito Santo em minha vida? Tem um texto muito claro que é o padrão aqui para nós evidenciarmos isso na nossa vida, né? Eu não digo para você fazer isso, usar isso como teste na vida dos outros, mas utilize isso para a sua vida. Ou, se for necessário, se você quiser, você consegue distinguir quem tem o Espírito Santo através do que é relatado aqui. É mais conhecido como o fruto do Espírito Santo, ou os frutos do Espírito, né? Então, está lá no livro de Gálatas, capítulo 5. Lá no livro de Gálatas, capítulo 5. Depois dos evangelhos, tem Atos, Romanos, as cartas aos Coríntios, e aí nós já vamos encontrar Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Ok? Estamos aí finalizando aqui, indo para a finalização, os frutos do Espírito. Olha só, a partir do verso 16, vem falando aqui sobre uma guerra das nossas naturezas. Lembra que nós já falamos sobre isso? Nós temos em nós, em cada um de nós, nós temos uma natureza carnal e uma natureza espiritual. E uma briga com a outra. Uma é contrária à outra. Esta é uma briga eterna, até que nós sejamos transformados e glorificados, né? E a nossa parte carnal seja efetivamente consumida, né? E a parte do Espírito prevaleça por toda a eternidade. Mas diz assim, ó, a partir do verso 16, por exemplo, diz assim, ó, digo, porém, andem no Espírito e jamais satisfaçam a consuficiência da carne. Né? Ele está falando assim, olha, procurem as coisas, procure alimentar a tua parte espiritual, para que ela vença a parte carnal.
E aí ele continua falando sobre a briga, né? Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si. E aí, a partir de então, começa a falar sobre as coisas da carne, ali ó, no verso 17, né? Verso 19, ora, as obras da carne são conhecidas, e daí começa ali, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, né? São as obras da carne, que a carne nos leva a fazer. Mas eu quero considerar com vocês os frutos do Espírito. Nós estamos falando sobre o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E aí o verso 22, lá no verso 22, diz ali, ó, mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Verso 23, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Tá vendo aqui, ó? E aqui é um ensinamento muito importante. Eu quero que você preste bem atenção aqui. Quantos frutos estão aí do Espírito? Você pode estar tentando contar ali, ó, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Parece ser 9, né? 9 frutos. Só que não é assim. Não é assim. Volte o texto e comece de novo a ler comigo o verso 22, novamente. Olha o que diz ali, ó. Mas não diz os frutos do Espírito, mas diz o fruto do Espírito. Não diz são, Entende? O que isso quer dizer para nós? Como entender e compreender isso? Porque ali é bem claro, o fruto do Espírito não é são. Aí ele relaciona 9 itens. Para nós entendermos isso, é a mesma coisa, eu gosto de usar o exemplo da pocã. Você pega uma pocã, uma pocã, eu quero que você imagine aqui que na minha mão está um fruto de pocã. É uma pocã, certo? Quando você descasca ela, normalmente você vai pegando o quê? Os gomos. Mas todos aqueles gomos é um fruto, não é? É o fruto. Mas ele é dividido em vários gomos. O fruto do Espírito é assim. Ele é um fruto, só que ele tem vários elementos. Entende? Então, eu só ter bondade não significa que eu tenho o fruto do Espírito. Eu só ter a fidelidade não diz que eu tenho o fruto do Espírito. Eu preciso ter os 9 itens para eu ter o meu fruto, a minha pocã. Compreende? Então, isso nós vamos adquirindo passo a passo em nossas vidas. Então, aqui é bem claro, o fruto do Espírito é a associação do amor com a alegria, com a paz, com a longanimidade, com a benignidade, com bondade, com fidelidade, com mansidão, com domínio próprio. Tudo isso junto demonstra que o Espírito Santo está dentro de você, está trabalhando, está agindo, está te transformando, se tornando uma nova criatura, como nós vimos no verso anterior. Veja, a gente tem tantos exemplos na Bíblia, né? João, o apóstolo João. Se nós formos, pelo tempo, eu quero que você anote aí, talvez depois você tenha curiosidade, se você for lá em Marcos, capítulo 3, verso 17, você vai ver que a apresentação de João é como o filho do trovão. João era intempestivo, era o filho do trovão, o bicho era brabo. E olha como ele se transforma ao ponto de, nos livros, nas primeiras cartas dele, primeira carta de João, por exemplo, se você for lá no capítulo 2, no verso 1, no verso 12, no verso 18, você vai ver que ele fala assim, ó, filhinhos meus, ele se transforma ao ponto de ser reconhecido depois, antes filho do trovão, mas agora ele é reconhecido como o discípulo do amor, João, transformado pelo Espírito Santo, né? Que falar de Saulo, um perseguidor terrível dos cristãos, se transformou
pela presença do Espírito Santo na vida dele, trabalhando, e ele aceitou em determinado momento, transformou a sua vida e virou Paulo, o grande pregador dos gentios. Então, são manifestações, são dois exemplos, mas tem tantos outros na Bíblia, né? O que falar de Davi, o que falar de tantos outros exemplos, né? Que tiveram as suas vidas transformadas, né? Quando somos batizados pelo Espírito Santo, quando que se dá o batismo, quando se dá o batismo pelo Espírito Santo, né? Lá em João capítulo 3, nós vimos aquela conversa de Jesus com Nicodemos, né? Lembra? A gente já falou sobre isso. Jesus falando com Nicodemos, e ele fala assim, olha, Nicodemos, se você quer nascer de novo, aliás, se você quer entrar no reino de Deus, se você quer ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo, né? E no verso 5 ele diz, se você quer entrar, você precisa, além de nascer da água, você precisa nascer também do Espírito, né? Então, Jesus faz essa associação do batismo em águas com a associação do batismo do Espírito Santo, né? Quando você aceita para a tua vida a entrega através do batismo, é uma permissão, você está ali se comprometendo num nível com Deus que ele pode te preencher na totalidade, trabalhar na totalidade em cima de você através do Espírito Santo, né? A aceitação do batismo é algo que o batismo em águas é algo que abre as portas para que o Espírito Santo seja derramado em profusão sobre as nossas vidas, né? O batismo do Espírito Santo, o batismo nas águas, a recomendação dele é que seja uma vez só, mas a do Espírito Santo, ela precisa ser o quê? Diária, né? Nós vemos, por exemplo, o exemplo de Elias. Elias foi lá, conforme Deus mandou, enfrentou os 400 profetas de Baal, venceu os 400 profetas de Baal na frente de todos. E o que aconteceu no dia seguinte? Porque a mulher do rei falou que ia matar ele saiu correndo, fugindo para o deserto, ao ponto de chegar no deserto e falar para Deus, olha, me leve a vida, me mate. Um homem que tinha enfrentado 400 profetas, no outro dia, pedindo a morte, com medo da esposa do rei. Você entende? O que isso nos mostra? Que as nossas vitórias espirituais de um dia, elas não nos garante a vitória do outro. Por isso, diariamente, nós temos que estar buscando o poder do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Senão, somos derrotados. Somos derrotados. Então, olha, infelizmente, o assunto é tão bom, mas o nosso tempo vai se esgotando, né? O Espírito Santo, ele tem um trabalho nas nossas vidas. Ele começa trabalhando, nos ensinando, nos guiando, nos convencendo. Entendeu? Ele vai nos ensinando que existe o certo e o errado. Ele vai nos convencendo que nós devemos optar pelo certo. Ele vai nos guiando a então andar pelo caminho certo. E quando nós aceitamos tudo isso para nossas vidas, ele começa um outro nível de trabalho. Aí ele começa a nos converter e ele vai ao ponto de transformar agora as nossas vidas. De transformar as nossas vidas. E, por fim, depois de uma vida transformada, o Espírito Santo continua trabalhando, ele começa, então, a usar cada um de nós. São passos que o Espírito Santo vai dando em nossas vidas. Quando nós vamos entendendo as coisas, conseguimos diferenciar o certo do errado, conseguimos agora entender que nós estamos errados, conseguimos depois aceitar que nós precisamos lutar e sair do que está errado. Você está entendendo? São passos. São passos que o Espírito Santo vai trabalhando. E aí eu vou lutando e vou saindo e vou me transformando dia a dia. Dia a dia. Até o último dia das nossas vidas. O Espírito Santo vai trabalhando e transformando as nossas vidas. Até chegar ao ponto
dessa transformação e ele começa, então, também utilizar a cada um de nós. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus continue concedendo o Espírito Santo para que ele nos ensine, para que ele nos convença, para que ele nos converta, para que ele nos use e para que ele nos prepare para a volta de Jesus. Que Deus abençoe a todos. É Ele que tem conduzido você até aqui, a esta sala de estudo. É Ele que tem conduzido a tua mente, o teu coração. E o único apelo que eu faço é que você não feche as portas para o Espírito Santo, né? Não cometa o pecado imperdoável. Não vou ter tempo de falar sobre isso hoje, tá? Mas quem sabe no nosso próximo encontro, antes de nós falarmos do último assunto, eu fale sobre o pecado imperdoável, o pecado contra o Espírito Santo. Tá bom? Que Deus abençoe e que nós não pequemos contra o Espírito Santo. Faço um convite agora a vocês todos a nos acompanhar agora numa oração e depois nós abrimos os nossos microfones, se assim você desejar. Quero também depois me despedir e mais uma vez agradecer aos nossos amigos aqui do YouTube também. Tá bom? Feche seus olhos agora e vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, muito obrigado pelos momentos que vivemos aqui nesse estudo. Obrigado, Pai querido, porque o Espírito Santo é uma pessoa e o Espírito Santo constantemente tem trabalhado em cada um de nós. Haja visto que hoje estamos aqui e se estamos aqui reunidos, Pai querido, é porque o Teu Santo Espírito nos conduziu até este momento. Que Ele possa continuar falando aos nossos corações, que Ele possa continuar nos convencendo, nos convertendo e nos preparando para a grande volta do Teu Filho amado Jesus. Que as Tuas bênçãos sejam derramadas em profusão, Pai querido, sobre a vida de cada um desses amados filhos que se unem a nós nesta noite para estudar a Tua Palavra. E que o Espírito Santo de Deus continue, Pai querido, nos ensinando e nos transformando. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.